qual brasileiro que quebrou um patrimônio público e passou mais de 6 meses preso? Não, isso aí é uma história que... Zero, nenhum. Essas pessoas estão presas já, Edgley, há 2 anos. Mais de 2 anos. Essas pessoas já pagaram, e pagaram caro. Pessoas que sequer estavam na Praça dos Três Poderes. Tinha um mendigo lá que estava se alimentando. Comida e dormida. E foi preso, veio ser solto um dia desse. O Estado brasileiro está com as mãos meladas de sangue. Que uma pessoa morreu dentro do presídio. Porque a PGR foi ouvida nesse momento. Então, são vários fatores, Edgley, que está colocando o Brasil numa situação insustentável por conta dessa insegurança jurídica ocasionada. Então, por isso que eu cobro sempre dos parlamentares, em especial do Senado Federal, para restabelecer o sistema de freios e contrapesos, elencado claramente no artigo 49 da Constituição. Mas concorda comigo que, então, nós não estamos falando de anistia, estamos falando de injustiça, em dosimetria correta da pena de cada um ali, porque tiveram pessoas que quebraram, que depredaram o patrimônio público, essas pessoas deveriam ser punidas. Eu acredito que nem todos... Obviamente, 1.000 e poucas pessoas presas ali, né? Nem todos quebraram. Muitos ali foram na gandaia, enfim, numa escola, quando tá aquele monte de gente ali naquela turma bagunçando, tem um camarada que não está fazendo nada ali, mas vai pagar o pato por todo mundo. Então a gente está falando em erros jurídicos ali cometidos pela Suprema Corte, em erros de pena. Primeiro que... Mas não anistia para todo mundo. Veja só, Edgley, mas é o que eu estou lhe falando. Essas pessoas já estão 2 anos presas. Sim, pagaram... O Brasil só permite 2 tipos de prisão. É a prisão em flagrante delito e a prisão com mandato de prisão. No dia 9, aquela prisão foi legal. Não correspondia nenhum nem outro. Porque a prisão em flagrante delito foi a que ocorreu no dia 8, quando pregaram as pessoas. Uhum. Como o nosso ordenamento, não sou eu que estou dizendo isso, não. Para ficar claro, independente se você gosta da esquerda, da direita, se gosta de Lula, de Bolsonaro. Aqui está dizendo isso é a nossa legislação. O devido processo legal. Diz que primeiro, né, as pessoas não eram nem para estar sendo julgadas lá. Tem que ser respeitada a primeira instância. Primeiro ponto. Isso é claro, é óbvio, ninguém discute. Segundo, as pessoas que foram presas no dia 8, aí você pega as imagens, cadê as imagens, Edgley, que sumiram com as imagens? Que até hoje ninguém viu essas imagens. Não era a direita que queria dar um golpe, cadê as imagens? Que não aparecem as imagens. Então você pega, Edgley, e faz a individualização da conduta. Eu vou saber o que Edgley fez, eu vou fazer o que Gilberto fez, eu vou fazer o que o deputado Sargento Rui, que está aqui conosco, quero agradecer a presença dele, Sargento Rui, fez, e pegar essas pessoas e individualização da conduta para saber a dosimetria da pena, para cada um responder pelo seu crime. É assim que diz a nossa legislação. Foi isso que ocorreu? Não. Fora essas pessoas, no outro dia, que não cabia mais flagrante delito, as pessoas que estavam de frente ao quartel, Gilberto, mas tinha gente que estava lá. Então, identifique e puna. Mas prendeu mais de 2.000 pessoas, não foram só 1.500. 1.500 que foram autuadas. Teve relato de pessoas que morreram, não lá no local, mas foram levadas para o hospital que morreram. A nossa legislação permite prisão de crianças, Edgley? Não permite. Prenderam crianças naquele momento. Posteriormente a toda essa pressão, liberaram idosos e crianças. Aí foram para a caneta mais de 1.500 pessoas. Eu lhe pergunto, Edgley, o que é que diz o CNJ com relação à audiência de custódia? O Estado brasileiro tem até 24 horas para fazer as respectivas audiências de custódia. Não foi isso que foi feito. Mas não tinha condição de fazer audiência de custódia de 1.500 pessoas. Lógico que tinha, comandante. O Estado querendo faz na hora, mas não fez. Teve pessoas que passou 48 horas, 72 horas. E o pior, os juízes auxiliares que estavam lá, porque é o que eu estou lhe dizendo, amigo, foi só um ministro da Suprema Corte. Um ministro da Suprema Corte, que não era para ser, ele era para ser justiça de primeiro grau. Aí eu tinha capacidade de fazer um mutirão de audiência de custódias. Porque aquelas prisões foram ilegais. Então, tinha um promotor que queria soltar, tinha um juiz que queria soltar, mas não podia, porque era o Ctrl-C, Ctrl-V. Cadê a audiência de custódia? E mais, que o pessoal está esquecido, mas eu lembro. Não lembro de tudo, mas eu lembro de muita coisa. Eu lhe pergunto, Edgley, o ministro do STF podia afastar de uma canetada o governador reeleito no primeiro turno, ibanês do Distrito Federal? Ele tem essa autoridade para afastar? Não tem, porque cabe ao STJ, é a Constituição que está dizendo. E ele foi lá e afastou. E agora ele disse o quê? Que o governo não tem nada a ver. Quem vai pagar aqueles meses que o governador ficou fora do mandato? A exposição na imprensa brasileira, a exposição para os seus familiares, a exposição para a população do Estado, do Distrito Federal. Ele foi afastado, você lembra que ele foi afastado? Uhum. Então, são vários erros cometidos um atrás do outro. Aí você observa que todo esse conjunto de fatores
É nulo esse processo. Esse processo não pode prosseguir, porque ele é nulo de pleno direito. Agora, por que está prosseguindo? Porque quem está na alta corte da justiça brasileira. É a última palavra. E já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Contra ela não há quem recorrer. Mas, nesse caso do Ibanez, cabia a intervenção em Brasília das forças de Correto. segurança. Intervenção com a autorização do Congresso, como assim foi, cabia sim. O senhor está certíssimo. Cabia sim. Não cabia afastá-lo. Sim, a intervenção cabia dentro dos parâmetros da lei. A segurança pública ficava no comando do governo federal, como foi, ficou. mas o governador continuaria sendo ibanês. Ele não poderia ser afastado do cargo, porque a Suprema Corte não tem essa competência. Quem tem é o STJ, sendo provocado. E ninguém provocou. É muito grave o que está acontecendo, Edgley. E as prisões do dia 9, elas não cabiam como flagrante continuado, não? Não, porque estavam lá a todo momento. Eles foram dormir lá, as pessoas estavam dormindo lá. Ali fazia mais de 2 meses que as pessoas estavam lá. Então, o flagrante continuado é quando você não age, você está agindo e você não prende a pessoa, não porque a pessoa não quer, mas sim porque não deu para prender. Aí é um flagrante continuado. Você assaltou aqui, aí você está em perseguição. Quando você pegar aquela pessoa, é flagrante, independentemente pode ser até mais de um dia. Certo. Mas as pessoas estavam lá. E não foram presas no outro dia, com a determinação da Suprema Corte, onde o comandante do Exército, General Dutra, que é um covarde, estava lá na frente e disse: vocês podem ficar aí, entrar no ônibus que vocês vão tudo para casa, vai dar tudo certo. Então ele cometeu o crime de perfídia. Nem o Exército alemão fez isso na Segunda Guerra Mundial, nem o Exército brasileiro, quando foi no Monte Castelo, lá na Itália, lutar na Segunda Guerra Mundial, cometeu um crime de guerra como esse. É um crime de guerra. Então as pessoas entraram no ônibus achando que estavam indo para casa, foram arrodear, dar volta em Brasília para mostrar poder do Estado e depois ficaram amontoadas no campo de concentração do governo Lula, que foi lá no ginásio da Polícia Federal. Então, isso são fatos. Eu procuro entender bem, olhar, estudar as coisas para não estar cometendo bobagem, falando bobagem. Perfeito. É bom esclarecer, porque são sempre guerras de narrativa, né? Você vê o que sai na mídia é uma coisa, os políticos falando são outras. Então, por isso que as minhas curiosidades são em cima disso, desses pontos, né? Principal. Com isso, aí nós vamos para um outro detalhe, que agora nesse julgamento que teve sobre esse dia ainda no STF, nós vimos vários aliados de Bolsonaro, várias pessoas da cúpula da direita se isentando de alguns crimes e deixando vago crimes para o presidente, como, por exemplo, de incitação a essas pessoas a estarem lá, de incitação até um golpe, porque talvez ele seja punido por conta disso. Como é que o senhor vê todo esse arcabouço que girou isso que a gente viu recentemente, nesse julgamento? Nós respeitamos todas essas argumentações. Eu sou democrata, apesar de não parecer, o pessoal, Gilberto é radical. Não, eu sou democrata. Eu aprendi muito na faculdade, respeitar o contraditório, sempre estar se preparando para os debates. Você acompanha os nossos debates a todo momento. Então, eu sou democrata, nós respeitamos, mas isso não condiz com os fatos. Eu vou provar você por quê. Quem levou um golpe, de fato, foi quem está levando a Constituição. Se uniu todos os poderes contra o presidente Bolsonaro. Aí, você que está em casa, você gosta ou não do presidente Bolsonaro, mas foi isso que ocorreu. Você pode observar, veja uma decisão do TSE contra o presidente Lula, você não vai ver nenhuma. Mas foram milhares, eu mando aqui para você, milhares contra o presidente Bolsonaro. Então foi todo feito Por isso que a população ficou revoltada com o que ocorreu. Então a gente tem que falar tudo o que ocorreu. Então esses crimes que estão colocando contra o presidente Bolsonaro e seus aliados, guerra de narrativa, como você bem falou. Ora, quer dizer que as tropas especiais do Exército não vão dar um golpe porque não pegou um táxi? Rapaz, isso é piada de mau gosto. Aí você vê um inquérito, falaram um valor das joias. Eu sei que não é outra coisa, mas... Não, mas pode falar, vamos emendar em tudo. Falaram o valor das joias. Aí depois o delegado que fez o inquérito, que a gente provou que ele fraudou esse inquérito, mudou o valor das joias, querendo prejudicar o presidente Bolsonaro e seus aliados. E posteriormente foi o que aconteceu. Não, realmente, as joias não tem como pegar o presidente Bolsonaro porque não tem legislação específica contra isso. Se for para pegar, tem que pegar Lula, que ficou com 11 containers. Ou não é verdade que ele ficou com 11 containers? E eu nunca falei para pegar Lula por conta disso. A gente falava, criticava, cobrava, mas não tinha nada, amparo legal para isso. Então a gente não pode defender o que não está dentro da legalidade. Então o presidente Bolsonaro não cometeu nenhum crime, ele podia ter ficado com aquela joia se ele quisesse. Não é à toa que agora vai ser arquivado, ou foi arquivado. Porque são presentes que eles ganham. Né? E a questão do cartão de vacina, que ocorreu tudo isso aí. Pegaram uma operação na casa do Coronel Cid, que era o ajudante de ordem de Bolsonaro, programada,
o Estado sendo utilizado para agir politicamente, que a Constituição proíbe a ação dessa forma, foi lá na casa dele por cartão de vacina. E a todo momento eu falava, Edgley, não pode, o presidente deixou claro a todo momento que não tinha tomado a vacina da Covid, deixou claro. Mas pegaram o Coronel Cid, deixaram ele preso. Torturaram o Cid na cadeia. Ele foi torturado. É só observar os áudios dele e o próprio vídeo que o ministro liberou em partes, que ele foi torturado. Olha, Edgley, se você não falar o que a gente quer, eu vou prender sua filha, vou prender sua mulher, vou prender sua família. Aí o cara fica, você, meu amigo, você é pai, Edgley? Sou de 5. Então, você é pai, você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Quando mexe com a família, ele vai falar o que foi, né? À toa que ele mudou de 9 depoimentos, Edgley. 9. Aí a gente resgata aquela entrevista do ministro Gilmar falando sobre a Lava Jato. Então a gente resgata aqueles fatos históricos e mostra agora, não teve mais autêntico como agora. E você falar de redemocratização, 40 anos da redemocratização. Temos hoje presos políticos no nosso Brasil. Temos hoje exilados políticos no nosso país. Temos hoje tortura em nosso país, pelo Estado brasileiro. Temos hoje censura em nosso país. A gente fala e prova. Prova com argumentos concretos, não é com falácias.